Bom dia, sétimos anos, tudo bem? Bom, depois então que vocês assistiram aí aos vídeos, né, com a explicação aí de juros simples, vocês irão fazer as atividades, né, do PET, são as três últimas aí, referente, né, a juros simples. Então, gente, eu vou explicar as três atividades para ficar mais fácil ainda para vocês. Então, vocês já viram a definição de juros, né? A fórmula que nós usamos para o uso, né, do cálculo aí de juros, ou de capital, ou de taxa, ou de tempo, né? Porque a fórmula não significa que nós só podemos calcular juros, não. Então, vocês viram que a fórmula é juros igual a CIT sobre 100. O J é juros, o C é o capital, o I é a taxa, o T é tempo, dividido por 100. Então, esta fórmula aqui, conforme eu disse, nós podemos usar para calcular, né, ou o capital, ou o tempo, ou a taxa, né, ou juros mesmo. Então, aqui na atividade 8, ele diz o seguinte: Chiquinha aplicou a quantia de R$ 500 a juros simples durante 6 meses. A taxa de aplicação foi de 5% ao mês. O montante obtido foi... Bom, primeira coisa que nós temos que observar, né, no problema são os dados que ele nos traz. Então, esse problema, ele nos deu o capital, o tempo, a taxa. E está pedindo para calcular aí exatamente o montante. O que é o montante? O montante ele corresponde aos juros mais o capital, certo? Então, aqui, antes do montante, nós temos que encontrar os juros. E você observa que o tempo e a taxa, eles têm que estar aí na mesma unidade, né, de medida. Ou seja, mês com mês, ano com ano, dia com dia, certo? Então, aqui na fórmula, primeiro nós temos que achar juros. Então, no lugar do C, que é capital, você vai substituir por 500, vezes. No lugar do I, que é a taxa, você vai substituir por 5, vezes. No lugar do T, que é o tempo, você vai substituir por 6, dividido por 100. Então, eu iniciei e agora você termina. Cortamos os dois zeros daqui do numerador com os dois zeros do denominador. E aí é só você multiplicar, então, 5 vezes 5 vezes 6, que você vai encontrar os juros. Depois, ele está pedindo o montante. O montante foi o capital de R$ 500, mais os juros aqui que você encontrar, certo? Atividade 9. Que taxa mensal faz um capital de R$ 600 render a juros simples R$ 75 em 5 meses? Então, esse aí, ele está pedindo taxa, que é o I. E o que ele nos dá? O capital de R$ 600, os juros de R$ 75 e o tempo, que são 5 meses. Então, prestem atenção. Quando a gente encontrar a taxa, essa taxa, a resposta será mensal, porque o tempo aqui está mensal. Então, utilizamos aí a fórmula, juros igual a CIT sobre 100. Juros, eu já tenho, substituo por 75, igual. Capital, eu já tenho, substituo pelos 600, vezes a taxa, que é o que eu procuro, por isso eu destaquei, eu envolvi ali, vezes o tempo 5, dividido por 100. Cortamos os zeros aqui do numerador e do denominador, repetimos 75 igual
6 vezes 5, 30i. Agora, o i, que é a taxa, vai ser 75 dividido por 30. Agora, é só você efetuar essa divisão para encontrar ali a taxa, ok? Agora, atividade 10. Uma aplicação no prazo de 15 meses, a juros simples de 9% ao ano, rendeu R$ 4.230. Qual foi o capital aplicado? Então, neste problema, nós temos o tempo, que são 15 meses, a taxa, né, I, foi de 9% ao ano. Então, você percebe que elas não estão na mesma unidade. Tempo aqui em meses e a taxa em ano. Então, nós temos que fazer aqui a transformação. Vamos passar essa vamos descobrir essa taxa aqui mensalmente. Como? Dividindo 9 por 12. Quando você divide 9 por 12, você vai encontrar 0,75 ao mês. Então, quer dizer que a taxa aqui foi de 0,75% ao mês. Agora sim, ó, mês e mês. Os juros, R$ 4.230 e quer descobrir o capital. A mesma forma, por isso eu envolvi aqui o C. No lugar dos juros, 4.230 igual a C vezes a taxa 0,75 vezes o tempo 15 dividido por 100. Repito, 4.230 igual C vezes 0,75 vezes 15 vai dar 11,25 sobre 100. Agora, para facilitar, esse 100 que está dividindo aqui, você passa ele multiplicando 4.230, que aí na linha de baixo você vai encontrar 423.000 igual a C vezes 11,25. O C, que é o capital, vai ser exatamente o valor de 423.000 divididos por 11,25. Igualem as casas decimais para que a divisão seja de números aí inteiros e você então encontra exatamente o capital, certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, né, e possam concluir aí as atividades para que a gente possa aí corrigir depois.